muito ruim? Pra mim tá bom. Tá, qualquer coisa a gente dá um zoom, mas eu acho que não vai precisar. Tá bem esquematizada a apresentação. Tá, para mim tá bom de enxergar também. Tá, qualquer coisa me avisem, tá, gente? Então, só para introduzir, porque a gente vai lançar no YouTube depois, né? Uma boa tarde para todo mundo. Hoje é 24 de julho. E a gente vai ouvir a Tati apresentar o restante do capítulo sobre o direito à literatura, né? De que maneira o direito se assemelha à literatura. Então, a Tati, que é formada em letras de espanhol, estamos sabendo agora há pouco, vai apresentar a metade do capítulo que fala justamente sobre o direito e o romance em cadeia. Agora sim, porque eu tinha errado lá na apresentação da semana passada, né? Mas, enfim, depois a gente pode passar, claro, a Tati vai ter todo o tempo que ela precisa para apresentar, e depois, se o João quiser voltar naquela questão que a gente tinha parado sobre a intenção do autor, a gente começa e continua, tá certo? O João pode falar. Não, eu queria comentar justamente isso também para todo mundo. Para quem eventualmente não estava aqui na semana passada, não sei se tem, a gente não chegou a discutir o finalzinho da primeira metade sobre a intenção do autor. Então, se quiserem voltar sobre isso depois da apresentação, enfim, acho que seria bacana também. Aí a gente separa o quê? Acho que uns 25 minutos, uma meia hora para essa parte. E o restante, obviamente, fica para a parte principal do capítulo. Mas pode começar, Tati, o tempo é todo teu, tá? Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre literatura e a junção com o direito na visão do Orff. De que maneira a literatura, o direito se assemelha à literatura, uma questão de princípios. Pode passar, tá? Bom, a concepção que o Orff nos apresenta é de que a prática jurídica é um exercício de interpretação não só de leitura de um documento e de uma lei, mas, no geral, faz uma comparação com a interpretação jurídica. Então, não é como interpretar uma lei para ele, não é como interpretar um texto, porque a lei se baseia num dado político, uma regra. E um texto literário é diferente. O texto literário tem várias formas de ver, conforme agora a gente vai passando por exemplo. Então, a proposta de Ronald North, segundo a qual ele sustenta que a prática jurídica é um exercício de interpretação de maneira geral. E ele se utiliza da literatura para propiciar um melhor entendimento dessa atividade interpretativa. Ele mostra uma comparação de modelos de interpretação de diversas concepções para defender uma aproximação e semelhança entre o direito e a literatura. Com isso, ele enfatiza que a prática jurídica se dá por um intenso exercício de interpretação, onde não apenas são interpretadas leis e documentos, como eu falei, mas uma interpretação de uma comunidade como um todo, em seu fundamento político. Não é só pegar a letra da lei, ler ali e julgar. Tem todo um contexto de costumes e tudo. Pode passar. Eu não sei, desculpa te interromper, Tati, que o pessoal tinha falado aqui no chat que a tua voz estava bem baixinha e daí tinha um ruído. Eu não sei se tu consegue falar um pouquinho mais alto, porque eu acho que o ruído é do computador, então não vai adiantar. O computador tá chiando. Tá. Eu fico quase beijando o computador, por isso que eu te falei. Vou desligar a tela. Vou ir. Mas pode passar. Então, para a gente compreender melhor a proposta de interpretação exposta por Orff, tá melhor assim? Eu acho que tá, né, gente? Melhorou um pouquinho. Tá, eu tô quase beijando aqui. Melhorou sim, Tati, obrigada. Tá. É como a mais adequada para justificar as práticas jurídicas, de modo que a virtude e a integridade precisa ser aplicada junto com a justiça, dando a equidade ao devido processo legal. Então, não é só ler ali a letra da lei e aplicar.
tem todo um contexto, toda uma interpretação jurídica para poder aplicar a lei em determinado caso. Pode passar, né? Então, ele aborda que, inicialmente, que, ali faltou a prática jurídica é um exercício de interpretação não só da leitura do documento, ou da lei no geral, mas fazendo assim uma comparação entre a interpretação jurídica com a interpretação literária. Pode passar. Ele diz que os juristas descrevem o direito relacionado com uma certa questão que pode ser ou abstrata ou concreta. Abstrata, no caso de não fazer discriminações raciais aos seus cidadãos, e concreta, como, por exemplo, um dano de escorregar em uma calçada e o dono ter de indenizar o cidadão que se machucou. Então, tem duas formas de a gente ver esse jeito de julgar. Quanto às possibilidades, ele cita três posições, que são as proposições controvertidas, como o enunciado da ação, não são descritivos, mas sim expressões que o direito que seja o que se quer, o direito impõe que tenha que ser aquilo ali. Enunciados controvertidos, a tentativa de escrever um direito puro ou natural advindo de uma virtude moral e objetiva, não de uma decisão histórica, e os enunciados puramente valorativos, que são aqueles que expressam o que o falante prefere, isso é, a sua política pessoal. Ele crê nos princípios de uma moralidade política ideal, ou seja, ele já vem com aquele pensamento, o jurista já vem com aquele pensamento e ele impõe sobre aquele caso. Ele não é flexível, ele já vem direto. Pode passar. Então, Dworkin conclui que nenhum desses enunciados que eu citei agora há pouco é plausível, pois não se tem um plano de ação que não foi examinado pelos tribunais, seja constitucional, e não se pode descrever o direito como se quer, no último caso, né? Como se quer que ele seja, ou como se pensa. Então, a gente tem que ser flexível na maneira de aplicar o direito. E as sugestões mais adequadas do Dworkin é que a combinação de elementos, tanto da descrição quanto a valoração, são interpretativos da história jurídica, já que o direito é uma questão de interpretação de fatos. Aí ele cita um exemplo de quando uma lei é obscura, de algum ponto de imprecisão ou uma sentença ambígua, é aplicada pelos juristas as técnicas de interpretação daquela lei. Então, aí o jurista vai ter que analisar com outros olhos como aquela lei pode ser interpretada e aplicada naquele caso. E ressaltamos que essa técnica não é comum, como nos casos de common law, visto que a ideia de interpretação não pode servir como descrição geral da natureza ou velocidade de proposições do direito, a não ser que sejam separadas das intenções do falante. Senão, tornam-se simplesmente uma versão de tese positivista, que as versões do direito são decisões tomadas por pessoas ou por instituições do passado. Então, os juristas não devem tratar a interpretação como uma atividade sui generis, mas sim estudá-la como uma atividade geral, atentando para outros contextos, conforme o contexto do fato a ser analisado, interpretado. Aí entramos na literatura, que eu tive que ser assim, passei a madrugada diminuindo, porque eu amo literatura, mas eu tive que entrar na literatura do Dworkin, não na geral.
né? Dworkin, ele fala que a interpretação de uma obra literária tenta nos mostrar a maneira de ler, falar, dirigir ou representar de um texto e revela-o como a melhor obra de arte, ou seja, a visão, a interpretação e imaginação que cada um tem ao ler um livro, por exemplo. Num livro, a gente viaja. Se eu estou lendo Harry Potter e eu imagino aquele carro voador vermelho com asas brancas, nada colorado, né? Eu ao ler essa descrição do carro, quando o menino pula pela janela, é uma. A Bárbara, a Carminha, a Joyce, o João, ao lerem a mesma frase que eu estou lendo na descrição do carro, é outra. O carro da Carminha pode ser azul, o da Bárbara pode ser dourado, entendeu? E aí agora eu vou falar, mas no direito a gente deve interpretar assim, mas dentro de um contexto. Então o direito não é tão amplo quanto a literatura, ele é mais coeso, mas não deixa de usar a interpretação. Não sei se vocês me entendem. E assim, não volta ali, tá? Assim, o estilo de interpretação de qualquer crítico literário será sensível às suas convicções teóricas a respeito da natureza de texto canônico e de suas evidências. Então, é conforme também o texto apresenta, ele se molda. Aí agora, daqui a pouco, a gente vai ver isso no direito. Cada gênero tem seu estilo, fazendo com que a interpretação entre as escolas literárias sejam menos sutis. Pode passar, né? Aí, quanto à objetividade, os juízos que fazemos sobre a arte em considerá-la verdadeira ou falsa, válida ou inválida, não podem fazer nenhum argumento a favor de alguma interpretação que seja do agrado de todos, ou que pelo menos de todos com experiência naquela formação, naquela forma de arte. Então, eu não posso interpretar um texto jurídico, que seja, ou não, sob os olhos... Claro, nós somos letrandos, mas a gente vai analisar um texto... a gente não pode analisar só com as lentes das letras, a gente tem que analisar com as lentes do direito também. Então, eu não posso discutir com uma pessoa que analisa um texto de uma forma, como é que eu vou dizer, metódica, daquela, não é profissão, mas daquele ângulo ali, entendeu? Não sei se me fiz clara. A visão de alguém da química, sobre um texto da química, é uma. A minha visão, ao ler um texto de leiga de química, é outra. Então, cada um tem um ângulo de visão sobre o texto que está sendo mostrado ali. Pode passar, né? E as diferentes teorias da arte são geradas por diferentes teorias de interpretação, foi o que eu acabei de dizer. Cada arte, cada tema é visto de uma maneira diferente. Por exemplo, nós somos do direito. Quando a gente pegar um texto lá da medicina, a gente vai ler e vai ver um texto praticamente, não vai ler com a mesma interpretação que eles. Eles vão saber interpretar. A gente vai ler e vai tentar interpretar com o nosso conhecimento de mundo. Entendeu? Pode passar, tá? Tá. Aí, quanto à intenção do autor, a principal tese da hipótese estética encontra-se no poder explicativo, principalmente no seu poder crítico. Dworkin crê que as teorias doutrináveis sobre a arte são vulneráveis no sentido das críticas contra a teoria normativa em qual se baseia, pois tais teorias supõem o valioso de uma obra de arte nos leva a valorizar mais que a outra o sentido escrito e restrito que o autor pretende colocar nela. Às vezes a gente lê um livro e se identifica mais
às vezes a gente lê outro e acha que não, e assim sucessivamente. Alguém pode ler Joana d'Arc e ter uma visão, ou achar uma leitura maçante, chata. Eu li Joana d'Arc em uma tarde de sábado. Já li, reli 3 vezes. Então, cada um tem um ponto de vista sobre uma valorização sobre uma obra de arte. A interpretação variada. Pode passar. E aqui ele fala nos intencionalistas, que é um grupo de pensadores que, para eles, a interpretação não é uma descrição do que é valioso em um livro, mas sim o que significa, mas sim o que eles significam e o que devemos compreender, antes de decidirmos se é valioso ou em que está o seu valor. Eles, pode passar, Bárbara, eles têm uma forma diferente de pensar. Outra objeção deste grupo de críticos é o tema central como é que a objeção maior deles, como é que o autor estava ao escrever aquela obra? Qual era o estado de espírito dele? Ele estava feliz, ele estava triste, ele estava pensando pelo personagem, como no exemplo do Paulo, como exemplo do Paulo, que deixou de ouvir a voz da emoção de sua personagem, deixou-se ouvir pela voz da emoção de sua personagem, de sua escrita, mostrando um estado de sensibilidade ao criar. E o personagem dele, no livro do Orkin fala, estava na beira de um penhasco com a mulher, e ele, de repente, deixou ela e foi para a leitaria. E aí, na leitaria, ele ficou pensando, o que ele faz na leitaria? Ele senta e pensa mais um pouco, ou ele toma uma caneca de leite? Entendeu? Aí ficou essa dúvida. Então, nesse caso, o Paulo agiu com a sua sensibilidade, no estado de espírito, na hora que ele estava escrevendo. Ele poderia ter empurrado a mulher do penhasco, poderia ter dado um abraço, um beijo nela, mas não, ele saiu do local. Ele disse que na hora que estava escrevendo, deu vontade de escrever assim, que o personagem saiu e foi para a leitaria. Entendeu? Então, a leitura que a gente recebe também depende um pouco do estado de espírito que o autor estava no momento que escreveu. Pode passar, Mãe. Passar desse também? Não, esse não. Aí, então, do Orkin faz vários questionamentos sobre essa teoria dos intencionalistas, sobre o propósito desse grupo. E conclui que a teoria da interpretação não é antagônica à hipótese da estética, que é a que ele fala agora na literatura e direito. Pode passar. Na literatura e direito, ele é diferente. Na literatura, no direito, não se deve inventar uma história. Diferente da literatura, no direito a gente não inventa uma história, mas sim interpreta uma história jurídica que se encontrar. Olha, dá uma volta de 180 graus. Então, no que a literatura a gente lê um livro e interpreta, no direito a gente interpreta uma história jurídica no fato jurídico. E nele a gente aplica os princípios, as normas, dependendo daquele fato. A gente não inventa um fato no direito. Então, a interpretação de qualquer ramo do direito deve demonstrar o melhor princípio ou política a que serve. Pode passar. E a conclusão de tudo isso, que a maneira de que, como o direito se assemelha com a literatura, conforme do Orkin, nos mostra em relação, neste capítulo, que a interpretação construtiva baseia-se no que ele chama de hipótese estética, que compreende mostrar a obra de arte como melhor ela pode ser,
isto é, interpretar o direito à sua melhor luz. Interpretar o direito usando as armas que a gente tem, que são as normas, os princípios, os costumes, de uma forma que tu não fuja do fato em questão. Então, é uma relação paralela, entendeu? Que a literatura é uma interpretação ampla, sem limite. Tu pega uma obra para ler, tu viaja naquele livro. E o direito é uma interpretação, não é ampla, mas ela é limitada ao que se tem, de fato, no caso, né? E o que tu tens nas normas e princípios que podem ser julgadas dentro daquele fato. Então, tu não vai... vem um caso para mim. O que eu vou fazer? Pode ser isso, pode ser aquilo. Não, eu tenho que interpretar sim, mas dentro de todo um contexto e baseado nele, as normas e os princípios daquele contexto ali. Eu não posso simplesmente ter uma imaginação ilimitada como na literatura. Então, eles andam juntos, são paralelos, o direito e a literatura, em relação à interpretação. Foi assim, ao menos, que eu entendi. Porém, a literatura é ampla. Segue, voando tipo um balão sem rumo. No direito, o teu balão tem que ter um norte. A gente não pode sair interpretando a revelia. Tem que interpretar, sim, usar a imaginação, sim, mas dentro de um contexto e baseado em normas e princípios. E costumes também do local. E é isso. Obrigada. Eu acho que ficou legal, não sei. Qualquer dúvida. Desculpa, muito obrigada, Tati. Parabéns, Mica! Foi ótimo, 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 ótimo. Faz 11 anos que eu não dou uma aula, vocês sabem o que é isso? Então... Não, foi show. Obrigada, Tati, pela contribuição. Obrigada. Aí fiquei um pouco nervosa, né? Mas não sei, eu entendi, eu tive essa visão. Eu venho lendo essas páginas que ficaram para mim desde a outra semana. Eu, será que eu estou vendo certo? Será que é isso? Será que não é? Aí essa semana reli de novo. Aí ontem reli de novo e me sentei nos slides. Eu disse, eu acho que é uma visão assim, que na literatura tu voa. E no direito tu pode até voar com a tua imaginação, mas no limite. Eu vou ver. Eu não sei o que vocês acham, João, principalmente, se a gente deixar a parte dos intencionalistas para a parte dos intencionalistas que tem nesse texto também. Porque tem nesse também, né? Daí a gente vai por sessão. Eu acho que é melhor. Vê se eu estou no raciocínio certo, João. Se eu não tiver, me corrige, por favor. Vou até levantar minha mãozinha, já quem quiser seguir a lista pode seguir, né? Eu tenho uma pequena diferença nessa interpretação do que o Dworkin fala, porque, para mim, quando ele diz que o direito se assemelha à literatura, ele está justamente dizendo dessa tarefa que um romancista teria quando ele escreve um romance em cadeia, por exemplo. Né? Ele não me parece estar dizendo que a literatura é mais livre, num certo sentido, porque, para ele, a interpretação literária tem muito a ensinar para o direito, justamente por causa do exemplo que ele dá, né, do romance em cadeia, né, alguém que dá início a um livro, e essa pessoa, sim, é mais livre, assim como o legislador, que é mais livre, porque ele não está preso, né, a nenhuma legislação prévia, num certo sentido. Esse romancista, ele dá início a um livro, né, existem vários autores que são sorteados, ou sei lá, eles vão escrever esse livro, um depois do outro, cada um trecho, né? Assim como a gente apresenta cada um trecho do livro, só que lá cada um escreve, né? E não é porque eles estão escrevendo que eles estão livres para escrever do jeito que eles melhor, assim, com a consciência deles, né? Eles não estão livres para escrever como eles querem no momento. Na verdade, eles estão, em um certo sentido, vinculados aos outros capítulos que foram previamente escritos, né? Assim como quando eu for apresentar sei lá, daqui a um tempo eu vou apresentar, eu e o João, na semana que vem, a gente vai apresentar o capítulo sobre a objetividade do Dworkin.
a gente não precisa pegar só aquele capítulo para interpretar o que o Dworkin estava falando. A gente vai se vincular mais ou menos naquilo que a gente entende que o Dworkin veio falando até aqui, por exemplo, né? Então, ele até menciona, né, que o dever do juiz é de tomar em consideração o livro todo, né, a história toda do que ele vai tratar. Então, isso estou falando em termos gerais do que eu entendo, né? Então, o juiz, assim como o romancista que escreve depois de outro romancista e depois de outro romancista, ele não está livre para decidir como quer. O que não significa também que ele não tem uma certa liberdade para decidir de uma forma ou de outra. Né? Então, acho que é nesse sentido que o direito se assemelha à literatura. É o que eu entendo. Não se baseia no fato, que eu entendi, no fato e nas regras que tu tem que tomar por aquele caso, aquele fato que tu vai julgar. Já na literatura, não. Na literatura, tu não tem limite, tu não tem uma regra para seguir. Tu escreve e deu. A tua imaginação... Eu entendo o contrário. Tu também te vincula ao que está escrito no livro. Tu não pode... Ele até menciona uma hora. Tu não pode, na literatura, se tu vai continuar um romance de alguém que escreveu antes de ti, de outra pessoa. Vamos supor que todos nós possamos escrever, né? Ele menciona uma hora. Não pode a Carmen, do nada, simplesmente criar uma história que dentro desse nosso livro, que é um livro só, um romance só, ela usar os mesmos nomes dos personagens, mas é uma história que não tem nada a ver. Então, eu acho que, desculpa me interromper, meninas, mas eu acho que aí a confusão e o embate está dando o quê? Quando o Dworkin fala, Tati, ele fala do romance em cadeia. Ele não fala de um romance teu, único, exclusivamente, em que tu tens a liberdade de abrir o teu leque e, entendesse? E fazer, e tu não tens limite, né? O romance em cadeia, ele comenta do romance em cadeia. Tipo, o romance em cadeia, tu não pode vir... Tu escreveu, a Bárbara escreveu, a Joyce escreveu, a Carmen vai escrever. Eu não posso escrever um absurdo, porque eu estou vinculada a todo aquele início de história que vocês fizeram, né? Acho que é isso, não sei. Só que isso também tem muito a ver com que o positivismo... A gente entende o positivismo, né? Tipo... de uma maneira, a gente que ignora, vamos dizer assim, ignorantes, né? A gente entende que o positivismo é único e exclusivamente a lei, de colocar a lei. Aí quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que a gente tem a abertura de interpretação, né, que o positivismo te dá, mas vinculado a alguma coisa. Então, eu acho que é esse o link que ele quis fazer, né? O romancista vai estar vinculado ao que veio antes, assim como o juiz vai estar vinculado a alguma coisa no momento da interpretação. Não sei se é mais ou menos isso. É um paralelo. Eu entendi assim, né? Também o João e a Bárbara vão nos ajudar, a Joyce também pode nos ajudar mais, quer dizer, todo mundo pode, mas é que tá todo mundo, só o Lúcio que tá com a câmera ligada, e daí eu não olho a cara do povo e não me lembro, né? Mas mais ou menos, meu raciocínio foi mais ou menos assim, não sei se ajudou. E também, se está errado, eu peço que me corrijam. Obrigada. Estou aberta a correções. João, tá com a mão? João, é você. Perdão, eu estava achando que tinha gente na fila. Eu não sei o que seria mais interessante começar. Eu acho que eu vou ficar nesse ponto da hipótese estética, por enquanto. Porque uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto do Dworkin é como aqui, de forma mais forte do que nos outros textos que a gente já leu dele, ele, embora isso já tivesse presente principalmente lá no modelo de regras 1, é como ele enfatiza muito a ideia não só de um dever, por exemplo, quando a gente fala especificamente no caso jurídico, de um dever de aplicar a lei de forma que respeite a sua coerência, a sua integridade, a sua estrutura interna, o seu sentido, a sua lógica interna, vamos dizer assim. Mas que essa interpretação do direito, principalmente em casos difíceis, ela é um exercício que implica responsabilidade interpretativa por parte do juiz. Eu acho que essa é uma das palavras-chave para a gente entender o link que o Dworkin faz entre direito e literatura. O juiz, são, na verdade, 2 pontos até, eu diria. O primeiro é que o Dworkin, ele quer realmente rejeitar
essa distinção dura que existia nessa época, segundo ele pelo menos, entre interpretação de maneira, tanto na literatura quanto, mas principalmente no direito, que interpretar ou é eu descobrir algum fato bruto que fundamenta que, por exemplo, ações afirmativas na modalidade de cota racial é constitucional ou é inconstitucional, ou, por outro lado, se ele não esse descobrimento de algum significado, ele é a invenção de direito. Quer dizer, eu estou, na verdade, dizendo algo que eu queria que fosse direito. Ele quer rejeitar essa falsa dicotomia para dizer que o direito ele é sempre a interpretação jurídica é sempre uma atividade que envolve considerações morais, né? Ele não é uma atividade de puro descobrimento, nem uma atividade de mero raciocínio moral, mas ele vai envolver uma atividade de interpretação construtiva, né, por parte do intérprete. E o que eu acho interessante, eu até tinha comentado ali que eu acho que a Tati vai gostar da resposta do Fish, porque ele puxa um pouco para esse ponto sobre como, existe um ponto em que o Dworkin tem razão, de que o direito ele se assemelha à literatura, mas que talvez a imagem que o Dworkin pinta dessa não existência de distinção entre criação e interpretação na literatura talvez seja um pouco menos, não seja tão cabida assim. Mas por que eu digo isso? Porque o que eu acho interessante é justamente essa questão da hipótese estética no Dworkin, que a hipótese estética a gente chegou a falar um pouco semana passada, mas eu acho que vale a pena repetir aqui. Essa ideia, né, de que a interpretação de um texto literário, né, as diferentes interpretações de um texto literário, na verdade, não são diferentes teorias sobre a interpretação, mas são diferentes concepções que estão todos engajados na mesma tarefa de dizer o que torna uma obra um texto de literatura algo que tem valor, né? E eu acho que o Dworkin, em grande parte, ele tem razão em trazer essa analogia para o direito através do que ele chama lá de hipótese política, né, no direito. De que no direito, da mesma forma, a gente não tem verdadeiramente, pelo menos de forma que faça sentido, diferentes teorias do que é a interpretação jurídica. Todas essas diferentes teorias sobre a interpretação jurídica, assim como as diferentes interpretações de precedentes ou de estatutos ou da Constituição, são, na verdade, fazem todas parte do mesmo exercício, elas estão engajadas no mesmo exercício de dizer o que torna, vamos dizer, qual interpretação faz melhor se adequa à prática jurídica que a gente tem, e não só melhor se adequa, mas melhor a justifica, né? Esse eu acho que é o link interessante aqui. Essa ideia de que, assim como... São dois insights do Dworkin, talvez um deles pode acabar passando despercebido. Eu só comecei a ressaltar isso melhor nessa segunda leitura. Não só a interpretação jurídica é análoga à interpretação literária, mas o jeito como ocorre o processo de escrita de um texto literário é semelhante ao de uma decisão jurídica. Ou melhor, o processo de escrita de um romance em cadeia, né, é semelhante ao de uma decisão jurídica, no sentido de que a gente sempre tem, não só como intérprete, mas também como criador ou aplicador, no caso do direito, a gente tem uma interpretação. Aliás, desculpa, a gente tem uma responsabilidade com o que já existia antes da gente, né? E isso, sim, exatamente. E eu já estou falando demais, eu vou passar daqui a pouco, mas uma coisa que eu acho interessante pontuar é que muitas vezes eu vejo uma interpretação dessa ideia do Dworkin que eu acho excessivamente forte, no sentido de que quer dizer que o Dworkin está dizendo não, que
que ele acha que a literatura deveria ser sempre coesa ou coerente, tem que ter sempre um romance, sei lá, um enredo linear. E eu não acho que esse é o ponto central assim, do Dworkin, porque muitas vezes eu acho que o Lênio Streck, ele usa essa frase bastante, e eu entendo o lugar de onde ela vem, ela faz sentido, mas eu acho que ela tem que ser tomada com um pouquinho de cuidado, que é aquela ideia que, assim como na literatura, você não pode ter o herói bem saudável no final do capítulo 2, e ele tá indo para casa, e do nada no capítulo 3 ele morreu de alguma outra forma absurda e a gente passa para outro tema. Isso no direito faz todo sentido, mas não é porque o Dworkin acha, e esse eu acho que é um ponto de uma leitura forte que eu acho que é equivocado, não é porque o Dworkin acha que a literatura ela tem que seguir uma linha, tem que seguir uma linearidade, mas é porque os escritores, vamos dizer, os escritores desse romance em cadeia, eles estão comprometidos não com uma linearidade ou uma coerência da literatura. Afinal de contas, a gente tem um monte de exemplo, por exemplo, de romances pós-modernos, que justamente o ponto deles é essa falta de linearidade, é esse caos, é você se perder sei lá, nessa obra estética totalmente esquizofrênica, que uma coisa acontece num capítulo, depois algo totalmente acontece no outro, mas o ponto, portanto, não é a linearidade, mas é o ponto, seja da obra literária, ou seja o ponto da prática jurídica. Se o ponto maior, por exemplo, de uma obra literária ou seja, a unidade estética dele é, por exemplo, essa falta de linearidade, isso é ok desde que seja respeitado o ponto, vamos dizer, o ponto central do que torna essa obra valiosa, porque nesse caso, os escritores eles vão estar respeitando justamente, vamos dizer, eles vão estar à altura da responsabilidade que eles têm com os outros escritores. Agora, o direito, ele tem esse imperativo de ser mais coeso e mais íntegro, justamente por uma questão de moralidade política. E eu acho que esse é um ponto que liga bastante com o que a gente discutiu semana passada. Eu não lembro se era a Bárbara, se era o João França, ou se eram os dois que falaram, tá, mas por que na interpretação construtiva do direito a gente tem que levar em conta considerações de moralidade política e não, por exemplo, considerações religiosas do que a gente acha que torna o direito melhor? Justamente porque para o Dworkin, o direito, ele é um ramo da moralidade política, né, que o objetivo dele, a gente pode fazer várias interpretações, mas uma bem plausível que o Dworkin coloca, e até mais ou menos neutra, é que o direito, ele tipicamente reivindica o uso legítimo da força e quer guiar o comportamento social individual, fazer distribuição de justiça, e que se ele quer fazer isso, e esse é um ponto que o Dworkin vocês vão ver muito lá para frente, mas aqui está implícito, o direito tem que falar com uma voz. Se o direito quer tratar todos de forma igual e reivindica esse uso legítimo da força a todos os seus sujeitos, então, se ele quer justificar essa atitude dele, ele tem que tratar a todos com a mesma voz. E é por isso que o direito tem esse imperativo de integridade muito mais forte que o da literatura, que pode ser justamente, sei lá, a gente pega um Thomas Pynchon, que é aquela coisa totalmente... um romance esquizofrênico mesmo, ele mesmo fala, esse tipo de coisa, que acontece uma coisa, depois acontece outra, você se perde no enredo, as coisas deixam de ter continuidade, mas é porque faz sentido para o ponto da obra literária e não faria para o direito. Por exemplo, você tem uma decisão que fala cotas raciais são constitucionais, e logo em seguida você tem, por exemplo, sei lá, o Gilmar Mendes decretando o apartheid. Não faria sentido, junto com o ponto do direito, de, por exemplo, reivindicar autoridade legítima entre as pessoas. Por exemplo, esse eu acho que é um ponto interessante que mostra essa similaridade. Essa ideia de responsabilidade interpretativa, tanto na hora que eu interpreto, propriamente dito, o direito ou a literatura, quanto quando eu estou criando, seja um novo capítulo, adicionando um novo capítulo a esse livro, ou adicionando um novo capítulo ao direito, né, vamos dizer assim. Mas, enfim, esse é um texto pequenininho, mas tem muita coisa para falar, acho muito interessante. Tati, depois Joyce, acho que pode seguir essa ordem. Não era tu primeiro? Mas eu passo, eu espero vocês. Não, eu acho que
eu entendi o que o João quis falar quando falou da linha de pensamento dos romances pré-modernos. Eu entendi. Esses romances que a gente tem hoje, que no capítulo é uma coisa, no seguinte é outra, totalmente oposta, parece que está abrindo um outro livro, segue a linha das características da escola do pré-modernismo, assim como Machado de Assis e tantos outros autores que a gente conhece. Cada um segue a linha da sua escola, romantismo, realismo, naturalismo. Tá, eu entendi assim, vamos ver se é isso. E aí, o paralelo... Só um detalhe, desculpa. Eu quis dizer, eu não sei se eu acabei falando errado, dos pós-modernos mesmo. Mas serve também para, por exemplo, se a gente fosse falar do Machado de Assis. Não, cada um segue a linha da sua escola, entendeu? Os atuais da escola atual, que é o pós-moderno. E acho que o paralelo que a gente pode fazer com o direito é que, assim como essas obras seguem as características dessas escolas, o direito segue as normas, os princípios dos costumes. É o paralelo que a gente traz entre os dois. Foi assim que eu entendi. É isso, Bárbara? Eu diria até que no direito cada intérprete segue uma concepção pessoal de moralidade política. Essas teorias da literatura como concepções de moralidade política do intérprete, mas também faz sentido. É tudo um também, tudo agrega. A interpretação é ampla. Eu vejo assim. Só que eu acho que a Joyce pode. O direito tem aquela cordinha que não te deixa voar totalmente. Tem que seguir aquilo ali. A literatura, tu voa, mas dentro de uma... Eu vejo assim, a literatura tu voa, mas dentro de uma linha reta infinita. E o direito pode ser uma linha reta infinita, mas que vai te dando umas freadinhas de vez em quando. Não é uma pandorga solta ao vento. Olha as comparações. Não, ficou bonito isso aí, Tati, ficou bonito. Eu que... vejo assim, não sei. É que tem a questão do direito, que tem a gente, no direito tem aquela moldura, né? Tu tem uma moldura no direito que tu vai ter que se encaixar dentro daquele espaço, tu não pode sair totalmente dele, né? Porque senão tu vai desviar da questão. Mas quando o João estava falando ali da questão da linearidade dentro da literatura, vamos trazer um pouquinho de prática. Tem um livro aí de um contemporâneo, um argentino, o Júlio Cortázar, que ele tem um livro chamado Jogo da Amarelinha, que é fantástico, porque você pode... É um calhamaço, assim, e na descrição inicial do livro ele diz que você pode ler capítulos e eles vão se encaixando, então não há uma linearidade neste livro. Você pode começar pelo capítulo 34, ir para o 1, ir para o 16, inclusive ele tem um roteiro inicial, né, que você pode ler o livro na sequência normal e você vai entender, mas se você ler pela outra sequência que ele dá dos capítulos que são totalmente aleatórios, você vai compreender também, né? Então, assim, é maravilhoso. O nome do livro é O Jogo da Amarelinha, é do Júlio Cortázar, ou Júlio Cortázar. É fantástico, tenho aqui em casa, maravilhoso. E aí a gente pega uma questão também, né, fazendo esse comparativo com o direito. No direito a gente vai ter uma sentença lá que ela vai ter que seguir, né, uma linearidade, vamos dizer, né? É um método, né? Você começa com o resumo, com as preliminares, enfim, você vai seguir. E ela vai estar dentro de uma moldura. Mas a gente também tem algumas exceções que são bonitas, que nós temos sentenças em forma de poesia. Tem muitas, então, assim, a gente consegue, dentro da literatura e dentro do direito também, abrir um pouco esse campo de visão, assim, talvez um pouco até expandindo essa moldura, mas desde que haja sentido naquilo que você vai expor, porque assim como o João disse, você não pode terminar um capítulo com um personagem andando para casa maravilhoso e iniciando o terceiro capítulo, morreu, né? Porque fica sem sentido, né? Então, me parece que, assim, tanto o romance em cadeia, né? Você pegar, assim, um romance, né? Escrito por 10 pessoas, cada um escreve um capítulo. Esses capítulos não vão ser totalmente incoerentes ou totalmente diversos um do outro, porque senão eles não vão ser um livro, eles vão ser ensaios à parte, né?
Então, essa ideia de que, sim, deve haver sentido no resultado final daquilo. Nós podemos ter uma sentença em forma de poesia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, tantas vezes foi feito tantas coisas bonitas, né, com a nossa tradição gaúcha, né, e por que não, desde que tenha sentido e que diga aquilo que deve ser dito, né, dentro de uma decisão, assim como no livro também, como, por exemplo, no Jogo da Amarelinha, que você pode ler de várias formas e ele vai ter sentido, né, e isso é bonito, isso é muito bonito. Agora eu vou falar porque eu pulei, mas agora eu cheguei num ponto que daí depois a gente pode voltar mais por essa questão do livro. Eu só queria citar duas coisas, que quando a gente estava falando que o Dworkin acredita na existência de uma resposta correta para casos também difíceis, né, para casos concretos. E outra é a questão da objetividade no Dworkin, que a gente pode falar mais tarde. Agora, se a gente voltar, que nem a Tati estava falando, o direito, ele não pode ser livre ao infinito, né? Aquela ideia que nem a literatura não pode ser aberta. Isso, para mim, já é uma questão de uma interpretação acerca do que o direito deve ser, mas a gente tem que lembrar, né, sempre, e aí que eu não gosto de ficar falando que seria uma questão de positivismo versus outra coisa, mas é do que a gente está estudando, só para lembrar, puxando o que a gente já estudou, né, que quando o Dworkin, nem o Dworkin fala que coisas que fogem não são direito, né, eu acho que ele não chega a mencionar isso. A verdade é que o Dworkin não consegue nos responder, né, se algo que fugiu do que deveria ser, né, vamos pegar um caso concreto para deixar isso mais fácil de entender. Essa semana, o nosso ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, me enviou para a PGR, né, uma denúncia contra o professor Conrado Hubner. Vamos pegar esse exemplo. Eu acho que todo mundo está sabendo disso, né, falando que houve calúnia, etc., não importa agora o mérito, mas a gente olha e pensa, cara, isso é ilegal, né? Ou a gente fala, isso tá errado. A gente pode falar várias coisas sobre isso que a gente não consegue falar que não é direito. Eu acho que a gente concorda sobre isso, né? A gente pode dizer que não gostaria que isso fosse direito. E se fosse o exemplo da Tati, né? A Tati poderia chegar na frente do ministro Costa e dizer, cara, não pode ser assim, né? Isso aqui não é, sei lá, um livro que tu tá criando agora, né, tu deveria seguir essa história institucional que esse país tem, ou isso e aquilo. O fato é que o direito, infelizmente, não é essa maravilha, né? Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que o projeto do Dworkin, por isso que ele é bonito e muita gente gosta, é justamente porque ele mostra que a gente consegue fazer, né, da prática jurídica o melhor que ela poderia ser. O que ele não consegue apontar é justamente porque ele fala da questão de juntar elementos de descrição e valoração, e eu não consigo discordar de que isso seja uma ideia boa. Mas, ao mesmo tempo, a teoria dele, para mim, tem um problema de não conseguir nos ajudar a dizer quando o direito é direito. Não sei se vocês entendem. Porque eu não acho que ele diria que uma decisão assim, que foge tanto qualquer ideia de moralidade política, não é direito. Por isso que, para mim, a teoria dele é um pouco complicada, né, eu vejo ela muito sobre, porque ele no começo fala que a teoria dele não é apenas um dever ser, né, ela fala do que é, e eu tenho muita dificuldade de ver como ele trata o que é nos livros dele. Então, esse é um problema que eu tenho com a teoria, que eu gostaria mais de entender, assim, eu não sei qual é a visão que vocês têm sobre isso, pode ser uma coisa extremamente banal, tá? Eu tô lendo Dworkin como se eu estivesse lendo do zero de novo, agora. Então, essas impressões que eu tenho a respeito do que ele tá sempre dizendo o que ele acha que deve ser, mas parece que nunca tem a parte descritiva. E ele fala que existe essa parte na teoria dele. Né? Então, eu sei que o Dworkin traz muitos casos para os livros dele, por isso que muita gente também curte muito, né, porque ele indica aqueles casos onde ele fala, ó, que se achou melhor interpretação institucional e tudo mais, mas muito é porque ele concorda com aquela interpretação, né, não é... E uma coisa que é interessante, de que a gente volta para a questão da objetividade, é que para ele justamente existe uma objetividade, porque mesmo na literatura, as pessoas conseguem concordar, que nem nós conseguimos concordar em algum momento, de que uma teoria é melhor que a outra. Por exemplo, de que a decisão do ministro Cássio Nunes
não faz jus da prática jurídica que a gente tem no Brasil. Tipo, a gente consegue concordar um pouco sobre isso, então existe uma certa objetividade na interpretação pro Dworkin, né? Mas, sei lá, eu não consigo muito me dar com essa teoria, porque eu confundo tudo, né? Eu nunca acho a descrição de fato. Tu, Bárbara, então tu dirias assim, né? Não sei se seria isso, que tu não consegues achar o conceito dele. Não, para mim todo o conceito dele é normativo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Para mim complica porque todo o conceito dele para mim é normativo. Exatamente, é tudo o que nós deveríamos fazer, o que nós... Então, por que eu estou dizendo disso, né? Porque ele bate tanto no positivismo, e não por bater no positivismo, tipo, não vou eu colocar minha mão no fogo por esse tipo de coisa, mas a questão é, ele bate tanto numa teoria descritiva quando a teoria dele não tem nada de descritivo. Para mim, né? Tipo, às vezes tem algumas coisas que dá para ver que ele não tá colocando a opinião dele lá e nem o que deveria ser, no caso, né? Botar a opinião não é muito relevante. Mas é justamente isso que fica, tipo, ele briga tanto com uma teoria que não se propõe a fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, né? Então, enfim, é só isso que eu fico meio... E daí a gente pode ir para aquela parte de que ele não era ingênuo também de pensar que existe uma interpretação, né? E daí eu vou lá para o ponto do João, né? Vou pedir essa licença, de que ele fala que através de um olhar de um todo, considerando princípios, não é assim, né? Num passe de mágica, que vai apontar para uma resposta certa. Inclusive, ele fala que os princípios, eu acho que foi isso que eu entendi pelo menos, né? Que 2 princípios podem ter o mesmo suporte necessário para valer num caso, né, para incidir num caso, e eles podem apontar para decisões contrárias, né? Então, a ideia para ele é que se limitar a princípios não é tão bom assim, e por isso que ele fala, não é tão bom assim, né, mas é que ele busca demonstrar que há casos em que 2 princípios diferentes encontram o mesmo suporte necessário para prevalecer numa decisão, né, nenhum consegue eliminar o outro. Então, a política substantiva, uma moral política, vai ter um papel decisivo, né? Então, para ele, a interpretação jurídica é política. Isso acho que a gente concorda que é isso, né, que ele fala. Agora, volta de novo para a questão de como uma questão de moral objetiva, de moralidade política pode ser objetiva. E daí vira tudo um círculo, e daí a gente pode falar melhor sobre isso, só que eu gostaria de voltar daí da ideia, porque ele realmente não aponta como se os intencionalistas tivessem tão contrários à hipótese estética. Que, no fundo, eles defenderiam um certo pedaço de hipótese estética, se eu bem entendi. Então, acho que a gente pode voltar para essa parte, de que todo mundo tenta fazer melhor sentido daquilo que está olhando, então, por isso, essa seria uma descrição de fato, daí eu acho, né, que as pessoas já fazem isso. Essa ideia interpretativista que ele tem, ela não é uma invenção dele, não é só um dever ser, as pessoas fazem isso para ele. Eu não sei agora, essa é a parte de fato que eu entendo que está ali, né? Só que ao mesmo tempo, para mim é um baita de um dever ser essa parte, mas enfim, a gente pode voltar para a questão dos intencionalistas agora, porque eu já falei para o João, não tenho tantas notas sobre essa parte, eu acho que o João tem. Sou eu mesmo, né? Peraí. Ah, tá. Eu não sei, eu queria comentar só algumas coisas sobre esses pontos que foram falados agora, mas eu vou ser bem rapidinho, que aí depois a gente já passa para a questão dos intencionalistas, que eu estava agora pensando, a Bárbara estava falando sobre a questão essa ideia de interpretação construtiva no Dworkin como um exercício que parece inteiramente normativo, né? E eu acabo concordando bastante com isso, principalmente porque eu vejo alguns problemas meio complicados para a teoria do Dworkin. Eu sei que ele já tentou responder isso em outras ocasiões, mas eu nunca achei uma resposta boa para isso. Que é a teoria do Dworkin, pelo menos a teoria da interpretação, visão dele sobre a interpretação, pegando agora isso, a interpretação jurídica, como essa atividade de interpretação construtiva,
ela parece ser muito boa quando a gente está lidando com sistemas minimamente democráticos. Ou mesmo se a gente quiser falar da teoria dele da interpretação literária, vale a mesma coisa. Mutatis mutandis, né? Quando a gente está falando de obras que minimamente tenham um valor ou que, enfim, que não sejam moralmente repugnantes nesse sentido. Porque eu vou dar 2 exemplos e eu vou cair totalmente no momento ad Hitlerum aqui, mas é o jeito. O primeiro deles, falando... Até onde estou... Começou a travar, né? Só porque o João veio falar. Voltou. Não voltou. Saiu, caiu, daqui a pouco volta. O João, às vezes, quando eu não ele sei nem se começa vocês de entenderam o que eu tava falar, ele falando, porque eu some. falei tanta coisa. Aham. Mas deu para entender, Bárbara, sim. assim. Voltou. Voltou, João. Tava falando, tu ia cair no argumento ad Hitlerum. Abre o microfone. Ou os idosos confusos com a tecnologia aí, gente. Eu juro que eu não eu apertei aqui que minhas 2 telas, elas trocaram de lugar e ficou tudo mutado. Enfim, eu não sei como... Detalhes. Inclusão digital aqui. Eu estava falando sobre, enfim, 2 exemplos do porque eu acho que a teoria do Dworkin, ela parece funcionar para obras que minimamente, obras literárias ou obras artísticas que minimamente tenham algum valor, ou então, para usar uma formulação negativa, não sejam moralmente repugnantes, e parece que eu estou sendo quando eu estou falando de obras de arte que têm minimamente um valor, ou que não sejam moralmente repugnantes. Ou então, mas isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente tenta aplicar essa ideia de interpretação construtiva, eu acho, para, por exemplo, um filme como O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que é aquele famoso filme nazista, que basicamente era um pedaço de propaganda hitlerista da época. É meio que, vamos dizer, é o nascimento de uma nação do período nazista. Parece muito complicado, pelo menos para mim, eu não consigo ver como o Dworkin diria que como que a gente interpreta um filme desses a partir dessas lentes de o que melhor lhe identifica e o que melhor lhe justifica. Parece muito complicado a gente partir desse pressuposto para algo que indubitavelmente é uma obra de arte, que é um caso de um filme de cinema, que passou nos cinemas, e que mesmo assim parece muito complicado a gente falar, não, a melhor interpretação é essa que vê o filme da Leni Riefenstahl como um filme que fala sobre o bravo povo alemão na sua luta contra os judeus comedores de criancinha. Não parece ser certo fazer isso, por razões minimamente óbvias e de um mínimo de moralidade. Então, esse é um problema que eu realmente não tenho resposta, é só uma inquietação muito grande que eu tenho, e eu não estou nem usando aqui um caso, eu acho um caso, qual que é a palavra? Um caso borderline, um caso... Enfim, um caso que está na cerca do que é e o que não é arte. O outro caso é, de novo, o direito nazista. Como que a gente faz uma interpretação construtiva através das dimensões que o Dworkin aqui já fala nesses termos, das dimensões da adequação e das dimensões da justificação para isso? É meio complicado. Se toda teoria do direito é um exercício de interpretação construtiva, como que eu pego casos desses, a não ser que a gente faça a distinção que ele vai lá para frente e faz, que eu acho que não funciona, mas enfim, que existe um sentido em que o direito nazista é sim direito, mas esse não é o sentido principal que a gente usa. O sentido principal é um em que o direito é aquilo que melhor justifica, enfim, aquilo que é capaz de dizer quais são os nossos direitos e obrigações e que tem o uso legítimo da força, blá, blá, blá. Não parece funcionar bem para esses casos. E isso me parece que é uma... Eu não sei, é uma bola que o Dworkin simplesmente ele achou melhor não tentar rebater, eu achei. Mas, enfim, realmente é uma provocação, porque eu realmente não tenho resposta, mas eu acho interessante.
O outro ponto, e aí eu vou passar para a questão dos intencionalistas, que eu já estou divagando, que é a gente, Bárbara, depois até faz uma nota mental só para a gente discutir essa coisa, se sobrar tempo, como que uma interpretação ela pode, que leve considerações de moralidade, pode ser objetiva. Mas antes eu queria comentar, por exemplo, nesse ponto que a Joyce e a Tati estavam falando, que era na literatura, essa questão de, por exemplo, na literatura você pode voar realmente, tem um espaço criativo muito grande, mas eu acho que o ponto da Joyce, por exemplo, de que, vamos dizer, eu não posso falar no final do capítulo 2 do mocinho indo para casa bem saudável, e no capítulo 3 eu falo de uma coisa totalmente diferente. Agora, eu acho que algo parecido se aplica pelo menos à literatura, quando a gente está falando da interpretação literária, pelo menos num sentido. É claro que a gente não tem as constrições institucionais que o direito vai fazer para a gente na hora da gente interpretar o direito, né? É como aquilo que eu falei. O STF não pode, num caso, falar que cotas raciais são constitucionais, e no outro falar que dividir bebedouros para negros e brancos é constitucional. Eu não estou respeitando... Espera um mandato do Jair Bolsonaro, e daí a gente vê isso de novo. Aí vai respeitar a integridade. Enfim, isso é óbvio, no caso, mas por causa de considerações morais. Mas pensa, por exemplo, num outro caso de que alguma responsabilidade interpretativa eu tenho ainda na literatura, como, por exemplo, se eu estou falando assim como se eu estou escrevendo um texto, por exemplo, a Bárbara, a gente está escrevendo um texto, a Bárbara escreveu no final do capítulo 2, ela acabou de ler a Agatha Christie, falou que ela terminou o capítulo 2 dizendo com o detetive Poirot saindo feliz, saudável para casa. Eu não posso, se eu quero um mínimo de coerência e integridade da obra, começar o capítulo 3 com um ataque do dragão Smaug e a Vila dos Pescadores do Hobbit. Não faz... A não ser que o ponto da obra seja justamente essa polissemia narrativa maluca. Ok, aí é um caso. Mas algo semelhante acontece na literatura, na crítica literária, ou na interpretação de maneira mais geral, como, por exemplo, parece que se a gente está fazendo uma interpretação do, último capítulo do Ulisses, do James Joyce, eu não posso simplesmente começar no parágrafo seguinte da minha crítica a falar, enfim, Dom Casmurro é sobre a falta de possibilidade de confiarmos numa narrativa enviesada de alguém que é ciumento e velho e blá, blá, blá. Parece que eu estou falhando, no mínimo, com uma responsabilidade de coerência e integridade na interpretação do livro do Ulisses. Enfim. Mas eu concordaria bastante com a Joyce que talvez a imagem que o Dworkin pinta da interpretação literária seja um pouco mais resumida do que como era o estado da arte da coisa. Mas eu não sei se vocês queriam comentar mais alguma outra coisa antes da gente passar para a questão da intenção do autor, porque eu queria só falar algumas coisinhas sobre ela. Acho que pode ir. Lembrando que o Dworkin estava fazendo a melhor interpretação da interpretação literária. Tá, deixa eu só então me organizar aqui, tentar achar a nota que eu tinha. Onde que tá? No original é a partir da página... Enfim, a seção lá de intenção do autor logo no início do livro. Essa parte eu acho interessante porque, num certo sentido, eu acho óbvio para qualquer um com um mínimo assim, de leitura prévia sobre ou que se interessa sobre arte, sobre interpretação de arte, que essa ideia de que o que uma obra de arte pode querer dizer não se resume ao que o autor quer. Inclusive, os autores de obras de arte, no geral, odeiam isso. Eles odeiam, por exemplo, falar sobre sua obra de arte, odeiam falar sobre seu filme, odeiam falar sobre... Enfim, toda aquela ideia de morte do autor, né? Que a partir do momento que uma obra de arte é lançada no mundo,
ela é do mundo, ela não é mais do autor, né? Pelo menos num certo sentido. Eu estou começando esse recapitulado, porque o ponto do working vai ser, basicamente, como que eu posso colocar isso? Que essa teoria de que da intenção do autor, ela até pode funcionar para casos em que a gente quer dizer, por exemplo, o que o Machado de Assis queria dizer quando ele usou a palavra Augusto em algum parágrafo de algum capítulo em especial. Ok, é algo válido, é algo que é feito, por exemplo, na exegese bíblica. Mas não é isso que a gente quer dizer quando a gente diz o que isso quer dizer, o que essa frase quer dizer. Quando eu vejo um quadro do Jackson Pollock e eu viro com alguém bonito, mas o que isso quer dizer? Não é essa atividade que a gente parece que está envolvido, né? E, portanto, parece que essa teoria da intenção do autor ela é ingênua se a gente interpreta ela nesse sentido. E aí, o que o Dworkin vai fazer? Ele vai dizer que o único jeito de salvar... Aliás, vou até voltar um ponto. Ele vai dizer que existem dois jeitos como que a gente poderia dizer que do que a teoria da intenção do autor quer fazer, então. Ou ela está querendo discutir alguma questão sobre a linguagem ordinária, ou até mesmo o significado da linguagem ordinária ou da linguagem técnica de palavras como significado e interpretação, que é aquela ideia que eu tinha falado. Mas o que essa palavra em específico queria dizer? O que o autor estava querendo dizer? Mas acho que a gente pode concordar que não é isso que a gente está fazendo quando a gente está interpretando uma obra de arte de maneira mais geral. E aí o Dworkin, partindo disso, ele vai dizer justamente que o único jeito da gente tentar salvar a teoria intencionalista é dizer a teoria intencionalista cai debaixo do guarda-chuva da hipótese estética. Ela é uma teoria que diz que uma interpretação de uma obra de arte que considera que ela tem valor é uma teoria que necessariamente vincula o valor dela ao significado atribuído a essa obra de arte pelo seu autor. Esse é o jeito que a gente tem como salvar ela. Mas mesmo assim parece, obviamente, que isso é uma leitura fraca do que faz uma obra de arte ter valor, né? Do que faz uma obra de arte boa, né? E ele vai apresentar todos aqueles problemas dela, né? Mas, Bárbara, o que tu acha? A gente acha mais interessante eu apresentar esses problemas ou eu posso passar direto para aquilo que eu queria falar mesmo? É porque eu não lembro dessa parte. Se tu quiser apresentar os problemas, por favor. Tá. Eu vou tentar não me delongar mais do que eu me delongo, mas... O que ele vai colocar é que essa teoria tem alguns problemas. O primeiro é que... Peraí, deixa eu até pegar aqui, eu tinha uma notinha boa. Aqui. Tá, se a gente aceita que a teoria da intencionalista ela está dentro do guarda-chuva da hipótese estética, a gente está... A teoria os intencionalistas, então, eles têm que desistir dessa ideia de que a teoria deles é um tipo de observação neutra do que significa a obra de arte. Ela é uma teoria normativa sobre o que dá valor a um objeto artístico. E eles vão dizer o que dá valor é o significado atribuído pelo autor. E ele vai fornecer dois exemplos interessantes de como isso parece, essa ideia parece falhar, que é, o primeiro peraí. Aqui, ao intencionalista centrar a interpretação vamos dizer, no estado mental, ou estado de espírito, acho que ficou traduzido em português, do autor, eles falham justamente em diferenciar duas coisas, que ele vai dizer. Um que é as intenções para uma obra de arte, ou para um texto literário, se a gente quiser falar só de literatura, e crenças sobre um trabalho, ou sobre um livro, um trabalho de literatura. Essas coisas interagem umas com as outras. É aquele trecho que ele vai falar sobre a obra do... Qual que é o nome?
do John Fowles. Ele diz, ele vai citar aquele caso, aquela passagem do John Fowles, que ele diz que ele ia escrever uma coisa sobre o personagem dele, o Charles, e aí ele viu que, na verdade, parece que esse personagem ganhou vida própria, e ele não faria isso. Ele iria, acho que para leiteria, não sei, alguma coisa assim, e depois ia embora, alguma coisa assim, né? Como a Tati tinha falado. É claro, uma coisa que eu acho interessante é o que o Dworkin está querendo falar quando ele está falando dessa parte. Para mim, acho que parece óbvio que ele não está realmente falando em sentido literal de personagens como se eles realmente tivessem mente própria, como se eles tivessem vida nesse sentido. Mas ele está falando de um problema que a gente encontra quando a gente começa a pensar sobre isso, num problema dessa teoria da intenção do autor, que é o seguinte problema. Quando a gente está falando de que a intenção, vamos dizer, o significado atribuído a um autor a uma obra de arte fixa o que ela significa, a gente tem que se perguntar, então, qual intenção do autor? Qual o estado mental dele? Qual o estado de espírito? Porque, por exemplo, é o estado mental dele, sei lá, no tempo T1, que é a primeira, quando ele escreveu o primeiro rascunho, é quando ele teve a ideia para o livro e escreveu isso num guardanapo na cafeteria, é quando ele estava entregando a última versão do texto para as gráficas, ou é então 10 anos depois, quando ele ouviu um comentário de um fã que mandou um e-mail para ele sobre essa obra, e ele pensou, nossa, isso faz muito mais sentido do que eu pensava sobre o meu livro. Qual é a intenção que realmente importa? Para a gente dizer o que significa o livro. Então, de maneira bem resumida, os problemas da intenção do autor, mesmo nessa maneira da intenção do autor como uma teoria normativa, é que parece que a gente tem duas dificuldades. Qual a intenção do autor a gente quer dizer? Em qual tempo, vamos dizer, qual estado mental fixa o significado atribuído pelo autor a uma obra de arte? E mais que isso, a gente pode assumir, então, que existem diferentes significados a uma obra de arte a cada vez que o autor muda de ideia sobre sua obra de arte, porque a gente tem diferentes intenções sobre ela. Esse é o primeiro problema. O segundo, que é o problema vamos dizer, da paisagem geral mesmo, a imagem maior, é que quando a gente diz que o valor de uma obra de arte depende unicamente dessa intenção do autor, a gente está ignorando um fato óbvio para qualquer pessoa que presta atenção no que os seus escritores dizem sobre suas obras, é que eles não estão escrevendo aquilo para comunicar o que eles estavam na cabeça quando eles escreveram aquilo, necessariamente. Eles estão escrevendo uma obra que eles sabem que que o ponto delas é que elas vão ser interpretadas de diferentes maneiras pelas pessoas que vão pegar o livro e vão ler. Então, parece que, se eu me fixo na intenção do autor, ao escrever o livro, ou ao mandar a gráfica, e mesmo que a gente ignore toda essa problemática de qual estado mental, a gente escolhe, sei lá, é o tempo que ele escreveu a última versão e enviou lá para o editor. A gente vai estar perdendo a paisagem geral, a gente vai estar focando na árvore em vez de focar na floresta, vamos dizer assim. É basicamente esse o resumo que o Dworkin vai colocar dessa teoria, a resposta dele, essa ideia de uma teoria da intenção do autor, né? Agora, eu passo para a parte que me incomodou um pouco nessa crítica do Dworkin, e é um pouco mesmo porque, de certa forma, um certo preciosismo, mas eu acho interessante, porque talvez vai no cerne de uma das coisas que eu me incomodo no Dworkin, que é, já dando spoiler, a hipótese estética coloca que todo tipo de teoria, tanto uma teoria da interpretação, quanto interpretações diferentes sobre uma obra de arte, estão todos engajados na mesma atividade, que é a atividade de dizer o que torna uma obra de arte, qual é a interpretação que torna uma obra de arte mais valiosa. E o problema para mim é que o Dworkin vai dizer que os intencionalistas estão engajados nessa mesma tarefa porque eles dizem que a interpretação de uma obra de arte importa. Mas para mim é que parece um erro do Dworkin dizer que se uma interpretação importa,
ela só pode importar porque que a obra de arte tem valor. Porque, de novo, a gente cai no problema de, por exemplo, do filme O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que a gente não... É estranho dizer, esse filme tem valor nesse sentido. Ele é um filme moralmente repugnante. Ele é um pedaço de propaganda, mas ele é claramente uma obra de arte. E aí eu estava pensando justamente sobre esse ponto, como uma teoria... eu acho que faz muito mais sentido a gente falar de diferentes tipos de interpretação baseados na pergunta que a gente está querendo responder. Pensa de novo naquele exemplo que eu tinha falado, quando eu estou num museu com... Por exemplo, eu estou no museu com a Bárbara, que a gente está vendo uma obra do Jackson Pollock. Sei lá, a gente está acompanhado de um guia que nos diz, não, o Jackson Pollock escreveu isso aqui quando ele estava tendo uma crise de ansiedade e ele estava muito bravo com a política dos Estados Unidos na época. A Bárbara vira e fala, tá, mas o que essa obra quer dizer? Esse é um caso que parece que o que a gente está querendo discutir, o ponto central parece ser como a gente deveria interpretar essa obra de arte a conferir valor a ela. Ok. E aí, realmente, a hipótese estética do Dworkin se encaixa à frente. E eu acho que o caí. Não, voltou. É que a câmera da Bárbara congelou do nada. Estão conseguindo me ouvir bem, né? Tá. Mas pensa, por exemplo, numa outra ocasião. Parece que a gente pode enfraquecer essa teoria da intenção do autor de forma a fazer sentido dela, e ela não parece estar dentro, não parece estar engajada na mesma atividade que a hipótese estética. Deixa eu até pegar um comentário que eu tinha feito sobre isso, para não ficar divagando. Só um minutinho. Só enquanto tu procura aí, me lembrei, até estava lendo ontem, eu tenho uma aula doutorado na terça-feira e a gente está lendo o Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. João, tu vai gostar do livro, na primeira parte, que o primeiro capítulo se chama Las Meninas, que é a interpretação do Foucault da obra do Velázquez, As Meninas, aquele famosíssimo quadro maravilhoso. Tem cerca de 20 e poucas páginas onde ele descreve o quadro, né? E é maravilhoso, tem na internet, pode baixar em PDF. E ele chega ao ponto que o mais interessante, o mais maravilhoso da obra, de toda a questão em si, né, do quadro, é porque o Velázquez, ele mesmo se pintava nos próprios quadros dele, né? E o ponto central é que quando alguém vai observar o quadro, tu olha diretamente para o olho do Velázquez, né? Então, ele, enquanto pintor, ele pinta o quadro, ele se pinta no quadro e ele direciona o olhar dele para quem vai estar observando. É uma descrição fantástica a partir do Foucault. Tá lá no livro, tem para baixar na internet, As Palavras e as Coisas, é o primeiro capítulo chamado Las Meninas, de um quadro famosíssimo do Velázquez que se chama As Meninas. Las Meninas, porque é espanhol. Eu vou dizer, eu tô adorando as indicações de hoje, eu tô anotando tudo aqui, aí depois eu vou pesquisar mesmo. Eu tô até com esse livro do Foucault baixado, só que eu nunca tomei coragem para ler, eu vou ver se faço isso. Eu achei aqui a passagem, eu vou até tentar falar de forma mais resumida, porque eu tô me arrastando aqui para variar. Cadê? Aqui, recapitulando aquele ponto, o Dworkin ele vai rejeitar a ideia, essa possível resposta dos intencionalistas de que eles estariam tentando responder alguma questão sobre o significado ordinário, ou mesmo técnico de palavras como significado e interpretação, né? E na maioria dos casos, eu espero ter, ao menos, deixado mais ou menos claro que isso realmente é verdade, o Dworkin tem razão. Por exemplo, o exemplo que eu dei da Bárbara perguntando sobre o quadro do Jackson Pollock. Tá, mas o que isso quer dizer, esse quadro? Isso parece ser realmente o caso. Mas parece que ainda existe um sentido, vamos dizer, que resta para a ideia de interpretação e significado de uma obra de arte que o Dworkin não exausta. Eu acho que essa rejeição dele, esse é o ponto, a rejeição dele dessa ideia
dessa possível hipótese dos intencionalistas de que eles estão querendo falar algo sobre outro tipo de ideia, de concepção de significado, é muito rápido essa rejeição. Vamos dizer, pensa no seguinte, a ideia central é a seguinte: não me parece, pelo menos, totalmente razoável a gente supor, ao menos, uma forma de teoria da intenção do autor que diz basicamente o seguinte: que a maioria das obras de arte são capazes de comunicar algo a outros e que elas são feitas com um propósito ou um significado construído nelas, que é atribuída pelo autor delas, né, pela pessoa que faz a obra de arte. Segundo ponto, esse significado atribuído pelo autor a uma obra de arte, ela parece que é, em muitos casos também, algo de interesse às pessoas. As pessoas querem saber o que o Hamlet queria dizer quando ele escreveu sobre aquela passagem da adaga no Hamlet. Enfim. Terceiro ponto. Esse significado atribuído ao autor, atribuído a uma obra de arte pelo autor, ela não é sempre algo claro, principalmente quando é um autor morto há muito tempo. E, em muitos casos, vai requerer que eu me engaje numa atividade interpretativa. E isso de tal modo, e esse é o quarto ponto, que essa atividade de descobrir ou nos aproximarmos desse significado atribuído ao autor a uma obra de arte, parece que é algo que é, não trivial, não é algo óbvio, e, ao mesmo tempo, é uma atividade que parece valer a pena perseguir em muitos casos, porque é algo de interesse das pessoas. Isso a gente poderia chamar de, sei lá, de a teoria fraca da intenção do autor, porque não é isso que a maioria deles estão falando. Mas me parece que é uma ideia possível e que não está abarcado pelo guarda-chuva da hipótese estética. Eu não estou querendo saber o que torna uma obra de arte valiosa. Eu estou querendo saber algo que ainda é interessante, que ainda é interpretativo, mas que ainda assim eu só estou querendo dizer o que o Shakespeare estava querendo dizer com aquela passagem sobre o Hamlet estar vendo uma adaga no ar. Esse é um ponto interessante porque eu acho que ele vale, eu não saberia formular isso de forma melhor agora, mas esse ponto me parece ser central no meu incômodo com essa hipótese estética do Dworkin, porque ainda que majoritariamente correta, em muitos casos ela não vai ser. Parece que ainda existe um sentido que não é esgotado pela hipótese estética de significado de uma obra de arte. Se a gente aceita a premissa básica de que uma obra de arte comunica algo sempre, que não é necessariamente algo que traz valor à obra de arte. Por exemplo, propaganda, justamente. Propaganda política, propaganda nazista em cinema. Não parece que, quando eu digo o que isso significa, parece que é um sentido possível. Então, eu acho que o problema que eu tenho com esse texto do Dworkin, e que não é um problema irremediável, óbvio, muito pelo contrário, é que eu dizer que um tipo de atividade descobrir ou interpretar o significado de algo é algo importante, não quer dizer necessariamente que essa interpretação, essa atividade interpretativa é importante porque a obra de arte é valiosa. Muitas vezes pode ser pelo contrário. Pode ser que essa atividade interpretativa nos ajude a entender algo sobre coisas exteriores a essa obra de arte. Por exemplo, de novo, sobre o regime nazista e como eles empregavam propaganda, né? Enfim, eu estou vendo que pelo reloginho que eu estou falando demais aqui, mas é basicamente essa ideia que eu estou tentando escrever alguma coisa sobre isso, porque é um ponto que me chamou a atenção recentemente. Enfim, vou passar agora para a Bárbara. Eu só ia dizer vou dizer que parece uma tentativa dele de justamente salvar essa parte de que sim, tudo que eu estou falando é o que todo mundo já está fazendo, então a minha teoria é muito mais convincente para vocês, porque vocês já estão fazendo isso. Vocês só não estão percebendo que vocês estão falando isso. Né? Para mim é mais ou menos uma forma de salvar a parte descritiva da teoria dele também, né? De que essa interpretação construtiva ela cabe dentro dela vários tipos de interpretação, inclusive a interpretação do autor, que eu realmente acho um pouco forçado, porque às vezes eu só estou interessada em saber o que o autor quer dizer, não por propósitos de, tipo, às vezes para mim aquela obra já não tem valor, sabe? Pode ser que, é claro, a gente possa, no caso, é óbvio que eu tô falando um troço nada a ver, né, de subjetividade, lá, mas enfim, se a gente pegasse
ela é convincente justamente porque eu posso olhar para uma obra suja, uma obra ruim, e dizer que ela tem um valor histórico, ou ela tem um valor não sociológico, ou ela tem um valor, sei lá, um valor educativo, por mais sujo que ele seja, né? Eu ler o Mein Kampf é interessante porque tem um valor histórico ligado a ele, um valor de, né? Acho que vocês entendem. Por isso que ela é convincente, sabe? Porque a gente sempre conseguiria achar alguém que consegue olhar para isso e dizer que ela tem valor. Então, e por isso que é um desafio escrever sobre isso, na minha visão. É como provar que certas obras, mesmo que não, a gente não chame elas de obras de arte, sei lá, propaganda, não tem valor, né? Conseguir dizer categoricamente, escrever sobre isso, dizendo, não, as pessoas que estão engajadas nessa atividade interpretativa não enxergam valor naquilo, algum valor, né? Não precisa ser o valor moral, porque eu acho que ele não faz essa avaliação, né, de que teria que ser um valor moral ou político intrínseco, uma coisa moralmente boa, é simplesmente um valor. Então, eu acho que é por isso que é convincente, por isso que é difícil escrever sobre isso, mas eu tendo a concordar mais contigo do que com ele, apesar de parecer muito convincente o que ele faz. A gente teria, assim, que secar muito o argumento dele para enxergar qual... Porque a gente vê que tem um problema à primeira vista, né? Quando a gente olha para a questão da interpretação do autor e ele quer jogar para debaixo do guarda-chuva da hipótese estética, a gente já fica... Eu não sei, eu já fiquei meio incomodado nesse momento, né? Tu vê que é uma forma de tentar salvar a teoria dele de possíveis pessoas que vão dizer, não, a minha teoria não é o que tu tá falando que é. Mas aí, tipo, ele te convence de que não, tu tá fazendo a melhor interpretação possível daquilo que tu tá, né, daquele, tirando um valor, enxergando o um valor específico, enfim. Ele faz ressalvas interessantes também sobre essa questão da hipótese dos intencionalistas, sobre o direito também, né, lá embaixo, quando ele fala daquela interpretação de quando um legislador passa uma lei dizendo que não haverá segregação racial, se não me engano é essa, em questões de direitos fundamentais, coisas fundamentais para as pessoas, na verdade não são direitos fundamentais, é de coisas fundamentais para as pessoas. Mas, depois quando a gente vai aplicar, né, um juiz, ou pode ser até um outro legislador inferior, de um nível hierárquico inferior, que vai ter que decidir se, por exemplo, a segregação nas escolas é errado segundo a interpretação do autor, aquela mens legislatoris, né? Porque a gente não sabe se aquele legislador, sei lá, o Eduardo Cunha que passou essa lei, a gente não sabe se o Eduardo Cunha entendia que a ideia de educação é fundamental para ele. Ele menciona essa questão que ainda assim, no final, o que a gente vai fazer para aplicar essa lei, isso é uma consideração de moralidade política. Tipo, tudo para ele se resume a isso no final, né? Se eu não me engano, tem esse trecho lá embaixo, essa anotação eu acho que eu fiz. Ou não fiz. Acho que não fiz. Mas tá lá, eu lembro que tá lá na parte da intenção do autor sobre o direito. Nem tem tanto a ver com o que o João estava falando, mas eu lembrei dela, que também ele fala que, na realidade, o que as pessoas... Para dizer, né, que o que as pessoas estão fazendo, no fim, é uma consideração de moralidade política, e não tão somente da interpretação nua e crua do que o legislador disse, porque a gente ainda vai fazer uma análise do que é que a gente pensa que o legislador estava pensando. Qual é a melhor interpretação quando ele se calou, né? A gente não tem essa resposta do Eduardo Cunha, está preso, não se comunica no Twitter, a gente não consegue saber se ele teria dito que educação é algo fundamental para ele, quando ele quis dizer que atividades fundamentais para as pessoas não serão segregadas, né? Não haverá segregação nessas atividades. Mas, enfim, eu também estou falando demais, porque essa parte, para mim, ela é complicada. Ficar colocando tudo sobre esse guarda-chuva, para mim, é complicado. E eu acho que tem no Laws Empire uma parte, de novo, sobre essa intenção do autor, então a gente pode guardar essa ideia. Eu não quis focar tanto na objetividade hoje por causa da semana que vem, né? A gente vai falar sobre interpretação de objetividade na semana que vem. E talvez fique um pouco mais tranquilo também essa parte. Então hoje, se a gente quiser acabar com a intenção do autor, a gente pode acabar, eu acho, João, não sei o que tu pensa, mas eu vou passar a palavra de volta para ti. Só quero lembrar que depois eu tenho uns comunicados, eu gostaria que vocês esperassem, mas eu vim pedir.
Eu só queria voltar a tocar no começo do teu comentário, porque eu acho que você foi bem num dos pontos que me incomoda um pouco com esse texto, e não só com esse texto, porque isso vai aparecer no Império do Direito e vai aparecer lá no Justiça de Toga. É assim que, isso. Que é o seguinte, como que eu coloco? Parece que, e justamente me incomoda porque eu acho que o Dworkin acertou o ponto sobre o que é a interpretação, como que ocorre a interpretação no caso de aplicação do direito. É justamente isso. Essa ideia de responsabilidade interpretativa, que eu acho que é muito importante, e o fato de que a interpretação envolve sempre considerações morais. Mas parece que, de certo modo, parece que eu estou lidando com um certo ilusionista, que, sabe, ele está mostrando uma carta, mas quando ele está mostrando uma carta, ele está passando coisas para debaixo do pano, sabe? Porque é essa rejeição muito rápida e pouco explicada de outras possíveis concepções do que é interpretar alguma coisa, e que, não, tá tudo dentro da hipótese estética, você está fazendo a mesma atividade que eu, e que todo mundo interpretando nesse único sentido, e isso acontece de novo com as teorias do direito, para o Dworkin. E aí que tem eu estava conversando com a Bárbara sobre isso, é aí que está um debate que chama de debate sobre o imperialismo metodológico, não tem nada a ver com o imperialismo de geopolítica, mas imperialismo teórico ou metodológico, não lembro agora. O Hart vai discutir isso lá no pós-escrito dele, na resposta do Dworkin, de que essa ideia de que só existe um só jeito de fazer teoria do direito e está todo mundo fazendo esse mesmo jeito de teoria do direito, e, portanto, eu não estou discordando do Hart, ou o Hart não está discordando de mim, ou fazendo algo diferente. A gente está fazendo a mesma coisa, os nossos desacordos são nessa mesma rodovia, porque só existe essa rodovia. E isso é um problema, porque me parece, pelo menos se a gente aceita essa ideia de que é possível a gente falar de interpretação dessa forma, bem comezinha, mas possível, de eu tô querendo saber o que o Romero Brito quis dizer quando ele desenhou o Bolsonaro lá, no sentido de o que se passava na cabeça dele, e nesse caso é óbvio, porque é um desenho mais ou menos claro, mas enfim, vocês pegaram o meu ponto. Então parece que existem outros jeitos de que a gente pode olhar para a interpretação que não são concorrentes, elas são paralelos, são jeitos diferentes de lidar com a ideia do que é interpretar e diferentes concepções de alguma obra de arte, do direito, por exemplo, que estão, vamos dizer, estão condicionados a antes a gente saber, tá, o que você quer dizer com o que isso significa. Porque, no sentido geral, o Dworkin tem total razão, eu acho. A gente está querendo saber o que torna uma obra de arte valiosa, mas nem sempre. E isso vai... por que eu falei isso sobre o direito? Porque ele vai dizer a mesma coisa. Toda a teoria do direito é, na verdade, uma teoria que fornece um conceito, ele vai chamar de conceito doutrinal. Mas é uma atividade engajada em entender, toda a teoria do direito é uma teoria interpretativa do direito. Saiba ela ou não, é uma teoria que está fornecendo critérios para a gente determinar quais são os nossos direitos e obrigações. E parece problemático quando a gente olha para uma teoria como a do Hart, que parece que não está querendo falar sobre isso. Não é algo que interessava a teoria dele. E esse é um debate extremamente nebuloso para mim, porque ele não é só um debate que está necessariamente certo ou errado, assim, que fulano o Hart está certo, o Dworkin está errado, ou vice-versa. Mas é um debate difícil de compreender, porque quando o Dworkin faz isso, eu acho que ele turva totalmente as águas de um debate que é muito mais complexo, e que não é só um debate, tipo, Dworkin e Hart estão em vias totalmente diferentes, incomunicáveis. Isso seria absurdo. A gente mesmo discute onde um está certo, onde um está errado, e parece que a gente não está maluco de falar sobre isso. Mas quando ele fala, não, é tudo uma grande atividade de teoria do direito, é tudo uma grande atividade de hipótese estética de investigar o que torna uma obra de arte valiosa, parece que a gente está perdendo algo no meio do caminho. Enfim. Eu acho que esse exemplo isso. que tu deu da teoria do direito é muito bom para todo mundo entender por que tu te opõe a essa visão, porque a gente vai estudar bastante ainda
Mas existem diferenças colossais até dentro do positivismo com o que cada um entende que está fazendo. E eu costumo entender assim que as pessoas pelo menos sabem dizer o que elas estão fazendo, né? A gente não precisa só... Claro, a gente pode fazer o exercício de tentar entender, mas às vezes a gente pode confiar um pouquinho no Hart quando ele diz que ele não está fazendo as mesmas coisas que o Dworkin está fazendo. Né? E o Dworkin, ele força nisso. Só que não é só com o Hart, né? Com todas as teorias do direito, ele acredita que todo mundo está fazendo a mesma coisa. E, tipo, a gente tem um debate muito grande sobre isso, de será que o Dworkin estava certo? Ou a gente pode realmente dizer, né, que existe várias metodologias, várias metateorias, ou o que se quer chamar, várias formas de entender o que a teoria do direito deve fazer. Eu imagino que vocês têm uma noção interessante para vocês do que vocês estão tentando aprender aqui e o que vocês acham que a teoria do direito não precisa responder, ou que a gente deveria estar estudando. E isso, eu acho que é até normal, a gente ter essa visão, né, própria do que eu acho que a teoria do direito deveria estar fazendo. Mas, enfim, é ruim porque ele distorce a teoria. A gente já viu que ele fez com algumas coisas que o Hart disse e ele vai seguir fazendo com o que outras pessoas dizem também. Então, assim, um leve cuidado para quando a gente for ler os próximos capítulos, né, os próximos livros também do Dworkin, que ele tem esse costume. Vocês viram que é um pouco complicado essa questão. Mas, enfim, não estou querendo só falar mal do Dworkin, ele é um jurista brilhante e etc, né? Na maior, eu tendo a gostar muito da teoria de interpretação dele, inclusive, né? Eu realmente tenho esses preconceitos com ele justamente porque ele faz uma imagem ruim, né? Vamos interpretar as coisas sob sua melhor luz, mas ele faz uma certa preguiça de algumas teorias, né? Falando em termos não pejorativos, no caso. Mas, enfim, acho que para os próximos livros vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Porque o Dworkin, e é um problema que eu tenho com ele, fala de várias coisas no artigo e parece que trata de tudo em todos os artigos. Então é difícil de fazer uma ideia fechada sobre o que ele entende das coisas, mas eu acho que isso vai ficando mais claro. Porque, né, a gente viu no encontro passado, a Camila falou que a gente deveria ler o final, né, onde ele chegou. Por que nós não estamos fazendo isso? Eu acho interessante explicar para vocês. Porque nós gostaríamos de mostrar e de entender, nós também, como é que chegou lá, no início de conversa. Né? Como é que isso se construiu? Por que existem artigos que, então, falam de coisas que o Dworkin já não defende mais? Por que houve um debate Hart-Dworkin, um debate Dworkin-Fischl, porque um debate não sei o quê? Não é porque as coisas são importantes em termos de nomes, categorizações ou de teorias específicas, tá? Mas é justamente porque a gente tem uma certa mudança, né, um caráter que diferencia o como se fazia a teoria do direito antes, ou o que se entendia pela teoria do direito antes, e o que a gente veio discutindo depois disso. Né? Não só questões de o que o direito é, a gente viu que não é mais só isso que a gente está discutindo, né? Mas também o que o direito deve ser, e por que as pessoas acreditam, como o Dworkin, por que ele entende que é isso que a gente deveria estar estudando. Né? A teoria do direito deveria estar estudando. E a gente vai ver que autores mais para cá, se vocês já leram aquela acho que é dissertação de mestrado do Gilberto, vocês vão ver que, tipo, tem outros autores que vão estar em outras vias completamente diferentes, né? A terceira via, ele fala, de nenhum nem outro. Então, como é que chegou ali? Não é só uma questão de terminologia, né? É uma questão de como a gente conseguiria ver melhor o direito, né? Ou como a gente talvez consiga dar um valor democrático para o direito, ou como a gente deveria dar um valor democrático, não sei. Depois a gente pode discutir todas essas coisas mais para frente. Mas só para mostrar para vocês, assim, que essa discussão de autores, porque tem muita gente... Eu estava lendo, João, aquele texto só por cima do... David Enoch, eu acho o nome dele, ou é alguma coisa Enoch, que ele critica essas coisas na teoria do direito como se tivessem só dois autores brigando, e fosse aquilo, isso é a teoria do direito. Isso não é a teoria do direito, tá? A gente realmente, e pelo menos a gente aqui, eu imagino que esteja interessado em saber o que é o direito, né? A gente não está discutindo só se o positivismo está certo ou se o interpretativismo está certo. Eu acho que a gente estaria resumindo porcamente o que a gente está fazendo. Né? A gente está realmente interessado em qual das teorias de fato representa uma visão melhor do que o direito é ou que deveria ser, sim, né?
e é interessante falar nesses termos, entender essas teorias, mas não está preocupado em defender uma em particular, né? A gente está preocupado em entender o caráter do direito, entender por que a gente consegue ver uma teoria X ou Y, por que ela nasceu, porque é interessante para a gente construir a nossa visão de tudo isso, né? A teoria do direito é interessante. Eu até tinha mandado para o João, e daí eu vou convidar todas as mulheres que estão aqui de novo para fazer isso também. Abriu aqui, a submissão de resumos tem um tempo já para enviar para o colóquio de mulheres filósofas. Eu não sei se o meu vai passar nem nada, por isso que eu estou fazendo já um merchan, porque daí vai ter mais alguém do grupo para apresentar, né? É só submissão de resumos. E uma das coisas interessantes lá é falar de uma mulher filósofa, né? Tem outros requisitos, a gente colocou na agenda do grupo, mando de novo isso lá para vocês, é até o dia 1º de setembro. É um resumo pequeno, tá? É de até 300 palavras só. Então, é para falar, né, da contribuição de uma filósofa para a filosofia. E eu falei justamente da Julie Dixon. Eu estava até mandando para o João, de como ela faz a teoria do direito parecer tão complexa, né, tão interessante, tão complexa, quanto o próprio direito. Porque o conhecimento em si é uma coisa que eu entendo por completamente difuso, diferente, plural, e isso é uma coisa boa. E é diferente. Eu não entendo como o Dworkin consegue dizer que está tudo sobre o mesmo, né, a mesma carruagem. Não é, são várias, cada um tem uma visão diferente. Eu acho que isso que faz a teoria do direito ficar tão rica e tão interessante de se estudar. Tá? Isso é um merchan gigantesco para que vocês se sintam mais interessadas em publicar e estudar a teoria do direito, mas também é um merchan, enfim, pro evento das gurias das mulheres que estão promovendo. Tá na nossa agenda, mas eu mando essa agenda de novo. Homens também podem publicar, mas os trabalhos são de mulheres, né? Vocês vão falar de mulheres filósofas. Enfim, pode participar, não tem problema. Eu vou só dizer, assim, que eu gostaria de convidar apenas as mulheres, nesse caso, porque a gente sabe que é uma área que não tem tantas mulheres ainda, né? Então, deixar essa... Apresentem nos outros, tá? Basicamente isso. Enfim, eu queria comentar com vocês que no dia 25/9 a gente marcou para enviar a versão prévia do artigo Resenha e Ensaio. Tá? Lá em 25 de setembro foi que eu e o João tínhamos falado que era depois do final do semestre aqui na FURG, e esse é o dia que vai terminar, por incrível que pareça. Mas, enfim, vai terminar no dia 24, se não me engano, então no dia 25 fica o dia para enviar a prévia do artigo, da resenha ou do ensaio. E a gente está contando com vocês. Eu vou pedir para que o pessoal que já está com, tipo, mesmo que não tenha pronto, mas já está com tudo na cabeça, fora do pessoal que já mandou, né? Coloque ali no grupo, eu vou fazer uma listinha, né? Assim, de uma lista de quantos estão confirmados. Porque, senão, eu e o João vamos conversar e, quem sabe, abrir para outros participantes ou fazer alguns convites específicos para aparecer no livro. O que eu descobri essa semana foi que a Merak, que é a editora que a Raquel está fazendo, também eles conseguiram também com o Clube dos Autores fazer versão impressa do livro que saiu pelo FMP. Então isso é muito interessante para a gente. Eu gostei bastante de saber disso. Não sei a questão do custo, porque o João estava me explicando que no Clube dos Autores eles só gastam quando a gente pede, né, quando faz o pagamento. Então acho que ele só é impresso quando a pessoa pede. Então, parece uma coisa... Não sei, João. Só a título de comparação, eu acho que esse aqui tinha saído, foi pelo Clube dos Autores, tem tipo, sei lá, 300 páginas, saiu acho que uns 66, assim. Então, vai ter, claro, vai ter a edição em MOB ou em e-book lá, para quem quiser. Mas, sei lá, às vezes o pessoal quer presentear os pais, os cônjuges com o livro, enfim, acho que uns R$60, eu imagino. Não, mas eu acho que é bem em conta, assim, considerando que é um livro nosso também, né? Então a gente vai ver como é que fica isso, mas realmente estou dando mais tempo, porque esse ano está sendo extremamente atípico, não quero forçar ninguém, e eu acho que a gente está aqui para ir aprendendo, não é para lançar uma coisa de qualquer jeito, então quem ainda tiver interesse, a gente está aceitando, até porque normalmente essa versão prévia pode ser a versão desenvolvida, né, de metade do artigo, ou um resumo expandido grande, né, uma coisa assim, o que vocês preferirem, assim, que desde que ele esteja um pouco mais estruturado, não precisa ser finalizado, não precisa ter conclusão, nem nada disso, né, considerações finais,
porque a ideia é ir desenvolvendo o artigo. Então, no dia 25/9, a gente vai estar olhando tudo isso e a gente vai conseguir agora, talvez, quando passar umas grandes coisas que o João tá tendo que lidar e eu também, né? A gente vai conseguir olhar os artigos que já foram enviados, tá? Então, só para avisar vocês. Mas eu vou passar no grupo para ver quantos nós temos, né? E eventualmente abrir. Mas a gente vai avisar vocês antes de como é que vai funcionar, tá? Na próxima semana nós vamos estudar a interpretação e objetividade no Dworkin. E não se preocupem novamente com aquilo que a gente estava falando, né? De tentar entender tudo agora, porque o Dworkin vai falar as mesmas coisas em quase todos os livros e agora vai desenvolver essas ideias, né? E a ideia é a gente ir entendendo mais ou menos como elas estão se desenvolvendo, o próprio pensamento dele, né? Não precisa entender tudo agora, eu mesmo sou bastante confuso com a teoria dele, então, enfim, a gente está estudando junto. O Império do Direito é o único livro que a gente tinha recomendado para vocês comprar se vocês quisessem, em função da gente ler ele inteiro. Um recado, que agora que eu lembrei. Por que eu estava falando do Império do Direito, né? Porque eu estava olhando o índice dele e ele os capítulos são maiores. Tô com a versão em inglês aqui, mas é a mesma coisa. Então, tem mais ou menos, o primeiro capítulo tem 45 páginas. O que nós pensamos? Nós vamos começar em setembro com encontros quinzenais. Tá? E aí a gente vai solicitar que... A gente vai fazer o cronograma, evidentemente. Mas a gente vai precisar passar pelo grupo ali, pelo mês de agosto, mais ou menos, mas não tão em cima em setembro, ver qual é o melhor dia da semana para vocês, porque nós recebemos algumas reclamações do sábado, é óbvio, no sábado de sol desse, quem é que vai querer ficar, né, falando com a gente. Mas, enfim, aí a gente vai perguntar ali para vocês que dia que fica melhor para fazer essa alteração. É óbvio que eu já vou ter que sugerir que vai ter que ser depois das 8 da noite, nos dias de semana, então talvez fique pior, mas a gente vê, tá? Também a propaganda que eu tinha feito lá no grupo do mini curso de Teoria do Direito, que é só sobre o livro do Hart, que completa 60 anos esse ano, infelizmente já acabou as inscrições, né? Eu havia compartilhado lá e 1 hora depois já havia terminado. Então, não sei quem conseguiu, espero que alguém do grupo tenha conseguido, mas o João estava comentando que normalmente eles compartilham no YouTube, o mini curso. A última vez, eu acho que eles não foi pelo YouTube, mas eles disponibilizam lá no site do Teorias Normativas do Direito para você baixar a gravação da aula. E fica de olho para todo mundo que quiser participar, que a última vez eles abriram mais 100 vagas também. Eles abriram 100, depois mais 100. Eu não consegui nenhuma das duas, porque esgota muito rápido, assim. Mas sempre dá, e sempre vai ter gravação, mas isso dá horas complementares para quem quiser também, então sempre bom. É de 30 horas, se eu não me engano, mas então, assim, a gente, logo que eu souber, é que eu e o João, a gente tá nesse grupo de teorias normativas, a gente acaba sabendo em primeira mão, então eu mandei para vocês logo que abriu, só que assim, foi muito rápido, porque o João não conseguiu se inscrever, para vocês terem ideia, né, então, pro grupo eles estão abrindo exceção, mas a gente não pode enfiar outras pessoas que não são do grupo, infelizmente. Mas quem sabe, quando a gente souber ali que abriu mais, o professor Saulo vai provavelmente avisar com antecedência, a gente envia para vocês de novo, né? E espero que vocês consigam, porque vai ser vários professores, né, diferentes, uma aula cada, para falar sobre o conceito de direito, que permanece sendo, né, um dos melhores livros de teoria do direito já escritos. Não falando isso só porque eu gosto, mas pelo menos segundo o que é considerado, né, por pessoas que estão há mais tempo nessa área. Mas, enfim, pessoal, lembrando só, vai ter a mostra da CIAP agora, que fecha também a submissão de resumos 3 páginas a 4, no dia 2 de agosto, tá? Então, super em cima. Na verdade, aquele das mulheres eu falei setembro, mas é 1º de agosto. Eu acho, não lembro se eu falei setembro, mas enfim, 1º de agosto, as coisas acontecem em setembro, mas é em agosto, tá? Então, eu coloquei lá na agenda. Tem um da URGS, que é sobre a Semana Acadêmica de Filosofia deles. O problema é que eles tinham inscrição para apresentadores há tipo 1 mês atrás, e agora abriu para submissão de resumos. Só que eu não entendi se eles estão condicionando a submissão de resumos a quem já se inscreveu para apresentador. O que, tipo, faz sentido, mas ao mesmo tempo não tem por que pedir para ter inscrição de apresentador e depois de resumo. Não faz sentido para mim. Mas eu mandei e-mail e chamei no Instagram, e eu não tive resposta faz 1 semana. Então eu não sei o que fazer, se dá para submeter ou não. Nas dúvidas, meio que deixar meio pronto, porque esses eventos vão começar agora sempre no meio do ano. O da FURG e da MPU também vai ser provavelmente daqui uns 2, 3 meses, em função dessa mistura desse semestre.
a gente vê daí depois a questão da organização do Império do Direito. O João acabou de me chamar no WhatsApp, eu vi, João. Mas é que a gente tem que ver, eu pensei nisso também, de dividir capítulos e fazer encontros semanais. Eu estava pensando que talvez seja um problema dividir os capítulos com encontros semanais e fazer um capítulo que não dá para necessariamente dividir quinzenais, porque deve ficar uma confusão, o pessoal nunca vai saber se tem encontro. Então, a gente vai pensar nisso, a gente pode dar uma conversada e explicar para vocês o que vocês acham melhor, né? Quais seriam as condições, o que fica melhor para vocês. Tudo isso a gente vai conversar. A gente tem esse mês de agosto que não vai ter encontros, tá? Acho que a gente até falou. Mas a gente se fala direitinho. A partir de agosto a gente vai ver direitinho essas mudanças, tá? Eu acho que agora em julho a gente já consegue se falar, eu e o João, mas para combinar tudo direitinho ali em agosto, antes do nosso evento. E no evento, não se esqueçam, né, de se inscrever. Não vai dar para correr atrás depois de quem não se inscreveu para ter certificado, porque é muita gente que está se inscrevendo. Então, enfim, pessoal, acho que é isso finalmente, tá? Desculpa, eu vou... Bárbara? Oi. Só uma dúvida. Tu falaste que o Império do Direito é em agosto e quinzenal. Não, setembro, depois do... Eu devo ter falado errado. Vai ser depois do nosso evento de agosto daí. Porque em agosto daí não vai ter evento, não vai ter nada em função do evento, porque são 4 dias, né? E a gente estaria roubando o tempo que vocês já estariam no encontro, mas enfim. O problema é o tempo, eu quero um dia de 50 horas. Não tem noção. Esse segundo ano nosso tá assim, ó. A gente, o único dia que a gente não tem aula síncrona é na quinta-feira. Eu reclamei o segundo ano inteiro de não ter aula, agora eu tô tendo aula todo dia, mas realmente, o segundo ano é bem mais infernal do que o terceiro. Tem muita coisa para ler, muita aula para assistir. Eu comecei um estágio e eu fiz 2 semanas de treinamento e assim, foi perdida mesmo 2 semanas, porque era treinamento manhã e tarde e eu não consegui pegar nada na faculdade. De noite tinha aula, então agora que eu vou colocar tudo em dia. A gente já deu esse tempo de agosto também sabendo disso, sabe? Porque vai ter no final do semestre, no começo de agosto, do bimestre no começo de agosto, e o final do semestre já é em setembro. Tipo. Tá muito corrido. Meu filho tá abandonado, pobrezinho, dentro de casa. Ele vem e fala comigo, mamãe, não sei o que. Ontem a professora mandou um recado no WhatsApp que ele não fez atividade nenhuma. Eu disse, mas como? O guri senta do meu lado e faz tudo. Pobrezinho, ele não está acostumado a enviar e-mail. Então, ele enviou a atividade de linguagens para matemática. Entendeu? Ele enviou, mas para o e-mail errado. Então, aí ontem eu tive que sentar com ele, bater tudo no caderno, tudo para ver. Não, mas a gente já está pensando nessa questão do artigo por causa disso, tá? Então, quem quiser ainda enviar o artigo, pode enviar em setembro a nossa data, assim, final, para que a gente consiga pensar em chamar pessoas de fora, se for o caso. Tá? E daí, no ano que vem, a gente lança o livro sem problema nenhum. Daí, essas correrias. Enfim, pessoal, um beijo para todo mundo, tá? Eu vou ser a última pessoa a sair, porque tá acontecendo um problema de que quando eu saio, alguém fica e a gravação fica até essa pessoa sair. E às vezes a pessoa não sai. Tá bom. Então eu vou jogar a pessoa pra fora da sala se não sair, tá? Bom final de semana pra todo mundo. Obrigada e desculpa qualquer coisa da apresentação. Não, foi ótimo. A gente agradece muito, foi muito legal. Maravilhoso. Obrigada, tchau, Até mais, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Ô, Bárbara, uma vez eu fiz isso, fiquei na sala, mas eu pensei que tivesse saído da sala. Aí quando eu fui olhar, tava lá. Eu peço perdão, mas eu só não fiz. Mas não é culpa de ninguém, é porque eu achei que a gravação interrompia, entendeu?